Cebola, luminosa redoma. Pétala a pétala cresceu a tua formosura. Escamas de cristal te acrescentaram. E no segredo da terra escura, arredondou-se o teu ventre de orvalho. A cebola é quase uma iguaria. Utilizada como tempero em diversas culinárias, ela ainda faz bem para a saúde, melhorando a circulação sanguínea e combatendo o envelhecimento precoce. Para esse alimento chegar à mesa, ele passa por um longo processo, da plantação à distribuição. Mas nem tudo é sabor e poesia. Em algumas lavouras, os trabalhadores não têm os seus direitos básicos respeitados. Tá tudo certo, né? Trabalhar com cebola, entendeu? Agora, como é que é, nós não sabia. Nós só sabia que nós ia trabalhar com cebola. Botou anunciar no carro que tava precisando de 46 pessoas. 46 homens lá em Santa Catarina. Aí nós pagamos R$ 50 pra ele, pra poder sair. De lá tinha que dar R$ 50 pra ele, nós dimos. Aí ia ser descontado na hora que chegasse lá, mas passou um mês e pouco, nada. Recebemos não foi nada. O cara explicou lá pra nós, o ministério do trabalho que nós estávamos numa... Nós caímos tipo como escravo lá, entendeu? Nós caímos como escravo. No cultivo da cebola em Santa Catarina, existem 3 tipos de trabalhadores: os que moram na região, aqueles que viajam o Brasil acompanhando as produções sazonais e que retornam todos os anos para a mesma propriedade, e um terceiro grupo, pessoas em busca de novas oportunidades de serviço. O cultivo de cebola exige grandes investimentos, né? Ele dá um retorno considerável e permite-se pagar razoavelmente bem a mão de obra, mas exige muito investimento em termos de insumos, né? Porque é uma hortaliça, tem que ter muitos cuidados. E esse investimento tem que ter a garantia de que vai ter a mão de obra, principalmente para 3 momentos: transplante das mudas para o campo, que acontece no inverno, depois para a colheita, ou seja, o arranquio dos bulbos lá no campo e o recolhimento, o corte das folhas, né? E nós também aqui na região dependemos muito de mão de obra para trabalhar nos locais de classificação, quando os bulbos são classificados. Eu moro em Ituporanga desde bebê, né? Me criei em Ituporanga e a gente percebe uma diferença na quantidade de pessoas, o pessoal que circula nas ruas, quando é período de safra, tanto de plantio como da colheita da cebola, né? Ituporanga, no Alto Vale Catarinense, foi fundada em 1949 e conta com uma população de 22 mil habitantes. Com 336 km² de área, a cidade faz fronteira com 9 municípios. Todos eles pertencem à região que é a maior produtora de cebola da América Latina. Mais de 6 mil propriedades com agricultura familiar realizam a colheita de cerca de 400 mil toneladas por ano, uma quantia que equivale a 75% do produto ofertado por Santa Catarina e 1/3 do Brasil. É a safra da cebola que movimenta a economia local e atrai trabalhadores rurais de todo o país, em busca de emprego e renda. Quando começa a se aproximar o mês de junho, nós já temos em maio, né, começam a chegar os trabalhadores de outra região, algo em torno de 2.500 a 3.000 trabalhadores vêm de outras regiões do país e esporadicamente até de fora do país, de alguma região aqui fronteiriça da Argentina, para trabalhar aqui nas lavouras de cebola. Esse fluxo migratório de trabalhadores é uma coisa que se arrasta há muitos anos, né? Então, você tem um fluxo de variado, baseado no mesmo princípio. Tenho trabalho, preciso de gente
de mão de obra barata para explorar, para fazer a atividade que eu preciso. Isso é comum e já é uma coisa até cultural, digamos assim, em alguns setores, né? Já é assim há tantos anos, vocês vêm aqui querendo mudar o cenário. Infelizmente, é o que a gente vê. Em 2020, mais de 90 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em Santa Catarina. 88 deles foram trazidos do Nordeste por aliciadores. Todos trabalharam durante a safra de cebola no Alto Vale do Itajaí. Santa Catarina é um estado que tem tráfico de pessoas, que tem exploração de trabalho análogo à escravidão. E isso não está justamente no senso comum. A gente tem uma ideia, né, de tráfico de pessoas, ou então tráfico internacional, ou então pensando no Brasil, não, isso é lá na Amazônia, né? Isso é lá no interior do Nordeste, isso é lá nas fazendas no Centro-Oeste. E a gente vê que não é bem assim. Santa Catarina é um estado que proporcionalmente tem bastante casos de resgate de pessoas em situação análoga à escravidão. Fomos pensando uma coisa, acabaram a outra, entendeu? Nós nunca pensamos que era isso, nós pensamos que era diferente. Nós temos visto situações onde há um aliciamento de trabalhadores vindo de outros estados, em geral estados do Norte e Nordeste, e eles são trazidos aqui para o sul do país mediante falsas promessas de emprego, mediante falsas promessas de remuneração e ganhos, e quando chegam aqui, e mesmo antes de chegar, eles já percebem que não é nada daquilo. A escravidão moderna representa a perda dos direitos do cidadão, da integridade, da dignidade. Ela pode ser identificada em diferentes situações. Nem todas são encontradas juntas, mas a existência de apenas uma já caracteriza a condição análoga à escravidão. A saúde e a segurança do trabalhador são comprometidas, sem higiene, água potável e local de repouso adequado. O trabalho é realizado em jornadas muito longas, que prejudicam o físico e o mental. A remuneração não é paga e financia uma dívida relativa à comida, alojamento e transporte. O empregador confisca documentos, mantém alta vigilância e não permite a saída do local de serviço. O trabalho é forçado, feito sob ameaça ou de forma que não é livre nem espontânea. Antes de chegar nestes locais, os trabalhadores às vezes são aliciados e muitas vezes enganados com a promessa de emprego longe de onde moram. O tráfico de pessoas ele é caracterizado basicamente por 3 elementos. Né? Um elemento que a gente vai chamar de ação, que são os verbos de transportar, transferir, alojar, acolher as pessoas. O segundo elemento vai ser os meios pelo qual as pessoas são capturadas, né? Normalmente ou fraude, ou violência, ou engano, ou coação. E o último elemento seria o propósito, né? Que é a finalidade, a exploração, seja para exploração sexual, exploração do trabalho escravo. Foram 5 ou 6 trabalhadores, né, que a gente encontrou do Maranhão, e a informação que nos chega é que a situação da constatação principal do trabalho escravo foi por causa do descaso com a estada deles. Ou seja, eles tinham a situação desse alojamento muito ruim, muito precário, né, num ambiente de umidade muito frio, muita sujeira, uma falta de higiene absurda, e um descaso completo por parte do dono do negócio para que esse trabalhador tivesse uma estada mínima. A desigualdade ela é um motor permanente do trabalho escravo contemporâneo, ainda que ela se dê de forma diferente em cada um dos casos concretos, né, em que o trabalho escravo se materializa. São questões socioeconômicas, essas pessoas precisam sobreviver. A gente conhece a esfera pública brasileira, a gente conhece o quão difícil está para essas pessoas acessarem direitos fundamentais, uma Bolsa Família, o próprio auxílio emergencial. A gente sabe como foi extremamente
conturbado para pessoas migrantes. Então, assim, o acesso a direitos no nosso estado atual brasileiro está muito complicado. A gente ainda é uma sociedade com níveis de escolaridade em alguns locais muito baixo, com condições gerais de vida muito baixas, com índices de trabalho formal baixíssimos, e isso gera uma oferta de mão de obra para fins de trabalho escravo em condições análogas a de escravo. No caso, para exploração de trabalho análogo à escravidão, especialmente na área rural, é mais comum serem homens, e aí a gente já tem também um perfil racializado, muitas vezes, né? Pessoas negras, pardas, pessoas que já são historicamente exploradas, né? Costumam entrar nessa rede, então começam a aparecer essas outras características. Mas porque elas já, por causa dessas características, elas já estão nessa vulnerabilidade, né? E aí vira um círculo, né? Que vai complicando cada vez mais as coisas. Tem pessoas que desconhecem muitas vezes a data de nascimento. Pessoas que não têm documento nenhum. Pessoas que não têm a quem a cidadania foi negada. Para responsabilizar agricultores e empregadores ilegais, as autoridades dependem de denúncias para apurar os fatos e realizar as operações de resgate aos trabalhadores. Uma denúncia que chegou até nós, uma denúncia repassada pela Comissão Pastoral da Terra. Inicialmente, um dos trabalhadores procurou a Comissão Pastoral da Terra e a comissão nos repassou esta denúncia, uma situação bastante grave. Chegando lá, verificamos a presença do trabalho em condições análogas de escravo, conversamos com os trabalhadores, verificamos juntamente com o empregador. Aí foi possível, felizmente, buscar no âmbito extrajudicial a assinatura de um termo de ajuste de conduta, um TAC, para que fossem pagas todas as verbas rescisórias, que fosse organizada aquelas questões relativas à saúde e segurança no trabalho para futuros trabalhadores, né, para que isso não se repita. Também o custeio deles para o seu retorno ao local de origem. Sempre teve casos assim, sempre teve a contratação ilegal de trabalhadores, sempre teve, e era muito pior, uns anos atrás. Entre 2006 e 2020, 816 trabalhadores em condição análoga à escravidão foram resgatados pela Auditoria Fiscal do Trabalho em áreas rurais de Santa Catarina. Não é possível dizer quantos deles estiveram em situação de tráfico. Apenas em 2016, o conceito do tráfico de pessoas foi publicado na legislação brasileira com mais clareza, e o trabalho escravo foi incluído como uma das finalidades que o qualificam. A gente tem que perceber o tráfico de pessoas como uma indústria. É uma indústria ilícita. É uma indústria de corpos. A primeira coisa que a gente pensa é a própria palavra. O tráfico é tipo de comércio, né? É tipo, a gente tem o tráfico de drogas. O tráfico se sustenta porque existe demanda. Existem pessoas que querem explorar, comprar outras pessoas para algum tipo de exploração. Quem explora mão de obra em condição análoga à escravidão tem vantagem econômica de várias formas. Uma delas é reduzindo seu custo, né? Há uma vantagem econômica concorrencial, já que aquele que explora mão de obra em condição irregular tem uma vantagem competitiva em quem segue toda a normatização posta. Tem muitos agricultores que fazem bem, certo, e que tratam bem o pessoal, né? Os agricultores que procuram trabalhar corretamente, então eles têm acomodações boas, eles se preocupam com o bem-estar deles, né? Mas como disse a Jane, alguns casos persistem. É triste de ver, mas tem uma turma ali que não faz as coisas à revelia. A maioria absoluta lá em Ituporanga, nos municípios ali de Alfredo Wagner, Imbuia, Aurora, a maioria absoluta não usa desse expediente, tá? A maioria não usa desse expediente. Quem usa são alguns proprietários de um porte maior, que tem uma área maior para plantar e aí com a mão de obra familiar não dão conta. Nós temos ainda, infelizmente, né, pessoas que não têm as melhores instalações, que exploram inadequadamente essas pessoas,
que fazem comprometimentos e que não podem pagar. E também a gente tem visto que isso tem acontecido mais quando tem a figura do gato. É comum que os gatos estejam presentes nos locais de trabalho, porque eles exercem o controle, né, sobre o trabalho e, em geral, estando presentes, eles conseguem oferir uma maior remuneração. Quer dizer, eles presentes, eles conseguem controlar o fluxo de dinheiro, enfim, e obter ganhos, né? Essa operação em Ituporanga, ela resgatou 14 trabalhadores. A gente caracterizou a servidão por dívida, né? Condições degradantes e tráfico de pessoas, aliciamento. Eles estavam já há 3 semanas quase no local de trabalho e não eram credores de nada, pelo contrário, eram devedores das despesas, da quase totalidade das despesas com o transporte deles de lá para cá. A situação dos trabalhadores ela era especialmente grave porque eles pegaram um período de chuvas logo que chegaram. E, basicamente, num espaço de quase 3 semanas, eles tinham entrado 1 dia ou 2 dias. Aí tu tinha uma intermediadora que ela mesma alojava os trabalhadores, ela se equiparou, de fato, à condição de empregadora, porque assumiu o risco da atividade econômica que ela se dispôs a realizar. Era uma mão de obra, era uma prestação de serviços, vamos dizer assim, itinerante. Então, tu tinha a figura dessa intermediadora de mão de obra, em face da qual o vínculo foi reconhecido, mas tu tinha diversos tomadores dos serviços, que eram os produtores da região. Então, assim, os trabalhadores prestavam 2 dias de serviço no produtor X, 2 dias no Y, 1 dia no W e assim por diante. Pelo perfil dos casos, dá para afirmar que quase todos os casos de exploração de trabalho análogo à escravidão, eles são também fruto do tráfico de pessoas e que o tráfico de pessoas, então, em Santa Catarina, ele é majoritariamente voltado para essa questão de exploração de trabalho. Nós resgatamos 42 trabalhadores, todos eles oriundos do interior do Nordeste, de diferentes estados, Pernambuco, Paraíba, principalmente, mas também Piauí, Sergipe e Alagoas. O valor da diária de trabalho era muito inferior, né? E eles se viam compelidos a trabalhar a cada vez mais, porque era um trabalho muito penoso, já que a colheita da cebola é feita de modo manual, né? E eles tinham que colher muito para ter uma produção um pouco maior, mas ela não chegava àquele patamar que havia sido prometido. Aquele modo de exploração, a partir do momento em que ele é feito repetidamente, ele passa algumas vezes assim, até como normal por um certo segmento, principalmente o segmento produtivo. Por questão moral mesmo, de falta de moral, falta de ética, porque quem é agricultor da cebola são pessoas financeiramente fortes. Não existe um trabalhador, um agricultor aqui em Ituporanga ou na região que planta cebola e que é pobre. A gente não é um povo que muito dado a respeitar regras, né? A gente tem a questão do jeitinho, então a gente tem, eu acho que uma tolerância maior com o que é errado. A cultura não surge enfim, da idealização das pessoas e sim da realidade que elas vivem, né? Então, a superexploração do trabalho e a exploração predatória da mão de obra é uma característica marcante da nossa história, né? Enfim, da constituição econômica do Brasil, desde a sua origem escravagista, todo o processo de colonização e toda a história contemporânea, que é uma consequência da estruturação econômica da nossa sociedade.
tudo era descontado, entendeu? Eu sou o cara que só podia pegar na mão dele, tudo quanto era descontado. Eu não podia ir na cidade, se quisesse alguma coisa, tinha que avisar pra ele, que eles compravam e faziam, entendeu? A maior parte das denúncias de escravidão em 2020 ocorreu no segundo semestre, em plena pandemia da Covid-19. 3 operações foram realizadas pelo Grupo Móvel da Auditoria Fiscal do Trabalho, e outras 2 situações de exploração foram informadas ao Ministério Público do Trabalho. Se comparar com os anos anteriores, houve mais resgates, na verdade, em Santa Catarina do que, especialmente se comparado com outros estados, né? A gente teve uma redução do número de trabalhadores resgatados no país como um todo, em 2020, também por conta da pandemia, enquanto em Santa Catarina o número de resgatados foi maior. O fato é que as situações parecem que chegaram com mais intensidade nesses últimos anos, né? Em especial no ano de 2020. Aí a gente atribui alguns fatores, talvez a gente pode imaginar que seja em virtude do agravamento das condições socioeconômicas do país. Tanto num processo mais amplo de crise econômica prolongada, né, de estagnação econômica e de aumento rápido do desemprego, como especificamente considerando o agravamento dessa crise econômica em razão da pandemia, as condições gerais de trabalho têm piorado muito. A nossa percepção, talvez ainda não mensurável em números, né, mas a nossa percepção atuando na ponta é de que isso está efetivamente acontecendo. O grande problema é que a gente não tem números sobre isso, né? Números consistentes numa linha cronológica de análise. O tráfico ele é muitas vezes a etapa anterior à exploração, no caso análogo à escravidão, que é outro crime. É mais difícil ainda, porque ele é o momento de transição. Mas sim, eu acho que ele é bastante invisibilizado. Por quê? Porque normalmente ele está numa aparente relação regular. Em agosto de 2020, um trabalhador cearense de uma plantação de cebola passou muito mal. Tinha tremores e contrações pelo corpo. Desconfiados de que poderia ser algum sintoma da Covid-19, outros trabalhadores chamaram o SAMU. No atendimento, os socorristas perceberam que não era uma doença. O homem estava com frio. Ele não usava roupas adequadas para o inverno do sul do país, nem as outras 17 pessoas que laboravam no mesmo local. A equipe do SAMU também percebeu que o alojamento estava em péssimas condições, em uma situação degradante. Conversando com alguns trabalhadores, puderam confirmar a exploração. Naquela situação específica, os fatos ainda são objeto de um inquérito civil perante o Ministério Público do Trabalho. As investigações estão correndo até para verificar toda a amplitude daqueles fatos ilícitos, do que se tem até o momento. Há indícios muito fortes, até mesmo provas, né, de que sim, houve situações de trabalho análogo à condição de escravo. O meu papel foi, então, de estar acompanhando esses trabalhadores, ver se o pagamento estava tudo correto, se estava tudo certo. Ali, na audiência, foi tudo bem. Acompanhar o retorno deles, nós ficamos monitorando o retorno deles para a cidade natal, né? E também fui atrás ajudar na compra de passagens de ônibus. E como era época de pandemia, tinha muita dificuldade de conseguir passagem, porque ficou muito restrito, foi bem difícil. Acabou que foi comprado passagem para eles, que eles fariam uma viagem bem mais longa, inclusive, por causa do caminho, né? E no dia que a gente foi buscá-los para levar na rodoviária em Rio do Sul, um deles decidiu não ir. Foi só um. E esse que foi, ele é analfabeto, foi morrendo de medo. E cortou o coração. Na rodoviária ele chorava, ele tinha medo de pegar o ônibus sozinho. Então nós fizemos esse trabalho, é um trabalho mais de solidariedade, de acompanhamento, de logística, de facilitar o resgate e o retorno deles para a terra natal.
A impressão que eu tive é que ia ser uma fiscalização normal. Se tu não pagar a passagem, tu vai ser estragado, cara. Tu tá pensando que se tu não pagar, tu vai sofrer a pior coisa do mundo, cara. Tu vai sofrer uma dor que tu não vai esquecer nunca, cara. Pra tu largar de ser besta, se tu fosse homem, tu não saía do serviço, não. E se tu saísse, tu pagava. E eu moro a tua família, cara. Eu sou Deus Vermelho. Eu moro aqui em Petrolina. A gente conhece tudo lá. E a gente é dentro da polícia, dentro da justiça. Quando tu se mexer, tu tá fudido. Trisca com o dedo no menino aí, pra nós acabar com tua família. Com tu e tua família, seu vagabundo. Quando veio aquele áudio que descortinou assim, aquela questão do bastidor da exploração, foi muito impactante, teve um impacto muito forte. E aí o quebra-cabeça ficou bem fechadinho. Uma das duas supostas vítimas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. O que ele disse? Eu vou botar o teu filho no pau. E lá no Pernambuco, quando diz vai colocar no pau, é que vai surrar, vai bater. Então ele entendeu dessa forma. Então aí que ele fez aquela ameaça, dizendo assim, onde tu mora, cuida com o que tu faz, vamos levar na boa. Eles trabalhavam para 4 produtores diferentes que os alojavam, né? Também, além de explorar sua mão de obra. O que pode ter acontecido, e aí sim, isso infelizmente ocorreu e nós não negamos, foram pequenas situações trabalhistas, né? A não assinatura da carteira, né? Algumas situações nesse sentido. Agora, trabalho análogo a escravo, como foi dito, e já entrando até no mérito dos outros 2 de tráfico de pessoas, não existiu. Os alojamentos possuem chuveiro quente, possuem camas individuais, possuem internet Wi-Fi à disposição. Um dos meus clientes tem mesa de sinuca, né? Eles oferecem isso, não só meus clientes, todos oferecem 3 refeições por dia sem custo nenhum. A vinda sempre é acordado que o próprio trabalhador paga. Olha, eu tenho uma oportunidade para você lá em Santa Catarina, porém a vinda você paga. Como a maioria não tem dinheiro para pagar, né, em espécie na hora, esse valor fica então em crédito, né, aqui. Por quê? Porque o agricultor adianta esse valor. Porém, a volta, quem paga é o agricultor aqui. Os fazendeiros que tomam o serviço desse pessoal, né, foi responsabilizado, localizado cada um, né. A fiscalização e o grupo móvel intercedeu para conseguir que eles retornassem para seus locais de origem, né, e pagar as verbas que eles teriam direito, que eles tinham direito, né, na verdade, como se ele tivesse formalizado e encerrado ali o vínculo porque eles queriam voltar, né. Os trabalhadores que laboravam para esses 4 empregadores foram traficados para Santa Catarina pelo mesmo grupo, né, pela mesma organização. Organização essa baseada em Petrolina, no Pernambuco, mas que aliciava trabalhadores ali em todo o interior do Nordeste. Nós tivemos, no caso, a prisão em flagrante do traficante de pessoas, de um dos envolvidos no tráfico de pessoas, que se encontrava ali no local e era o responsável pelo controle da produtividade e pela própria alocação da mão de obra, né? A juíza é muito coerente, no meu ver, optou pela revogar a prisão preventiva do pai e filho. Eles vêm para o plantio da cebola já há aproximadamente de 8 a 10 anos e pessoas do Pernambuco os procuravam, dizendo que tinha interesse em vir trabalhar em Santa Catarina também. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, entre 2018 e 2020, 57 investigações relativas à escravidão moderna foram arquivadas com a assinatura de termos de ajuste de conduta, documentos em que o empregador se compromete a melhorar o ambiente de serviço. Nesse mesmo período, 6 casos foram levados para a Justiça como ação penal. A operação de novembro de 2020 é uma delas e está em segredo de justiça. A responsabilização, mesmo de quem está próximo, pela forma como a gente trabalha no direito penal, que você tem que fazer prova de vários elementos, pela como funciona o tráfico e a exploração do trabalho análogo à escravidão, é difícil fazer essas provas. É um crime invisível, ele não tem muitas vezes uma materialidade que você consiga trazer para o processo. Confiar na impunidade é ainda o grande desafio que a gente encontra para estancar o ciclo da escravidão no Brasil.
né? E cada vez mais a gente vê esse mesmo cenário em atividade distinta. O caso concreto em que nós atuamos, ele foi reportado pela imprensa local de Rio do Sul. E ao chegar na região, naquele mesmo dia havia uma publicação que dava conta do caso dos trabalhadores que haviam fugido do seu local de trabalho. A gente estava fechando a edição do dia seguinte do jornal, eram já quase 8 horas da noite, e aí alguém bateu na porta do jornal, a gente foi atender, e eram esses 3 trabalhadores, né? No momento eles não se identificaram como trabalhadores, eles só falaram que eles queriam fazer uma denúncia. Aí eu os atendi, perguntei que tipo de denúncia, e eles contaram a história e perguntaram de que forma que a gente poderia estar ajudando. Eu, num primeiro momento, eu me ofereci para fazer uma matéria, que era o modo que eu tinha de ajudá-los. A reportagem foi publicada primeiro no nosso site, depois foi publicada no jornal impresso do dia seguinte, e teve uma repercussão muito grande, principalmente negativa em relação às vítimas. Fizeram matérias muito boas, acompanharam também, né? E na rede social a gente viu muitos comentários condenando o jornal, xingando a imprensa. Se a gente for analisar os comentários nas redes sociais, 99% é culpando as vítimas, enfim, fazendo xingamentos, falando que são vagabundos, que não tinham nada que vir para cá, que eles tiram o emprego das pessoas aqui da região, assim, os comentários os mais absurdos possíveis, assim. Nós moramos numa região bastante tradicionalista, assim, de mais conservadora, tá? E não dá para dizer assim que é uma coisa geral de indignação, né? Tem um grupo grande aí de pessoas que ficam indignados, né? Mas esse pessoal normalmente eles acham que é exagero. As pessoas que leem essas notícias, algumas delas eu acho que têm mais facilidade de se colocar no lugar do empregador do que se colocar no lugar do trabalhador. Eu acho que falta um pouco assim de bom senso, falta um pouco de autocrítica, falta um pouco de humanismo de parte de quem defende o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. E aí nós, como pastoral, que pastoral é ligado à igreja, né? A gente vê muita contradição, muita hipocrisia. Pessoas que, às vezes, todo domingo estão lá na missa, lá no culto, e depois vão para uma rede social fazer a defesa de um crime bárbaro, de uma coisa desumana. Esse é o debate que existe hoje. Parar de fazer uma defesa cega de uma situação, de querer jogar para debaixo do tapete e dizer que ela não existe. Eu te digo que isso está começando. Ainda tem muita rejeição. Esses produtores de cebola é uma classe forte. E quando eles se articulam com a classe política, eles acabam adquirindo uma força muito grande. Posso falar de claro porque eu fui vereador 3 mandatos aqui em Tuporanga, né? E acompanhei de perto isso. Em geral, tem muito populismo em cima disso, muito discurso, né? Boa parte dos políticos toma a defesa escancarada dos produtores rurais, dizendo que não existe trabalho escravo. O dono da rádio aqui de Tuporanga, que hoje é o prefeito, ele foi eleito mais uma vez prefeito, durante a campanha nós fomos lá conversar com ele por causa dessa situação e até de ver, assim, caso ele fosse eleito, que é uma coisa urgente de se resolver a situação no município. Teve um momento que eu perguntei para ele, especificamente, né, que eu apontei,
Seu Gervásio, o nome dele é Gervásio. A nossa preocupação é com essa questão do trabalho escravo. Aí foi nesse momento que ele diz, mas não é bem assim. Olha, eu vou deixar bem claro, da parte dos nossos agricultores não aconteceu isso, não acontece. O problema surge quando vem os gatos. E esses gatos não tem esse pessoal legalizado. Esse é o grande problema. E aí acaba estourando solidariamente com o nosso proprietário. Então, os nossos agricultores aqui ficam muito revoltados, porque nesses casos que teve aqui, ele sem saber, porque ele não vai lá ver onde eles estão acampados, por exemplo. Então, a vigilância sanitária nossa e o comitê de crise andou fiscalizando. Nossos agricultores não têm culpa. Tem uma menina, tem que dar de comer para ela. Senão não viajava, não. O pessoal não quer pagar a pessoa, né? Não, mas não adianta a pessoa trabalhar de graça para ninguém. O trabalhador que é resgatado uma vez, ele vai carregar aquilo pro resto da vida, porque é algo incomum e inesperado, né? Ele ser alcançado pelo Estado, já que em regra são pessoas que conhecem o Estado talvez um pouco à distância, como algo que impõe limites e não que leva direitos, né? Enquanto as condições estruturantes da própria sociedade e da economia não forem alteradas, está dada a permanência do fenômeno. Ninguém quer comprar um produto barato a custo da exploração. A gente precisa não só que as autoridades façam, e a população também tenha consciência de que esse produto não é bem-vindo. O que é importante, pensando em termos de conscientização sobre o tráfico, é a gente desmistificar o tráfico como uma coisa distante do nosso dia a dia, né? Que a gente tem várias culturas, especialmente no interior do estado, são regiões que têm uma vulnerabilidade a esse tipo de tráfico, né? Culturas, por exemplo, da maçã, que é uma cultura sazonal, a cultura da erva mate, regiões madeireiras, foram encontradas em quase todas as áreas. Isso que assusta, né? Porque a gente acha, ou então é um negócio pontual. Não é tão pontual assim, né? Ocorreu em todas as regiões do estado, né? Ocorreu em vários tipos de setor econômico, com predominância no rural. Eu não tenho dúvida que a escravidão contemporânea deve se perpetuar infelizmente, por algum bom tempo ainda no Brasil. Pensar no tráfico como uma consequência da nossa sociedade, na nossa estrutura econômica, né, das desigualdades econômicas, e fomentar, né, instigar a sociedade a lutar por políticas públicas de enfrentamento ao tráfico voltadas para prevenção, né, voltadas para prevenção, e também muito o acolhimento das vítimas e conscientização dessas vítimas para que elas não caiam no retráfico. Uma coisa que eu não desejo pra ninguém não, que aconteceu com nós não. Porque é fora, o cara sair pensando que qualquer coisa, cabe é outra.